Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 6 de junho. E hoje a Igreja recorda-nos São Norberto, bispo. Nasceu na Alemanha em 1080, filho de família nobre. Depois de um acidente cavalgando, distribuiu os bens aos pobres. Ordenado sacerdote em 1115, fez-se pregador itinerante, percorrendo praticamente toda a Europa. Com alguns companheiros, fundou a Ordem dos Padres e Irmãos Premonstratenses. Foi bispo na Alemanha e reconhecido como o apóstolo da Eucaristia. Faleceu em junho de 1134. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, os versículos de 13 a 17, vamos ouvir. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Caros irmãos e irmãs, corremos o perigo de querer que o Senhor nos dê respostas que imaginamos. O Senhor está no meio de nós, mas isso não significa que Ele deva aprovar nossas concepções. Por isso, responde aos seus interlocutores: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devemos, sim, nos perguntar o que é que o Evangelho está dizendo para nós. Aqui e agora é a nossa história, e acolher o que Jesus nos ensina. As palavras, as perguntas, podem ter todos os sentidos que quisermos. Podem servir para informar-nos ou para nos enganar ou até mesmo montar armadilhas. Podem servir ao amor ou ao ódio. Os adversários de Jesus não procuravam a verdade, porque já tinha a sua própria verdade. Lançavam para justificar seus preconceitos e faziam das palavras sementes de ódios e de morte. É triste se ainda hoje encontramos cristãos convencidos de sua própria verdade e não como as verdades de Jesus Cristo. Jesus está em Jerusalém, o centro político e espiritual de Israel. É a sua última semana na Cidade Santa
e várias autoridades o procuraram para fazê-lo cair em contradição, pois os pobres tinham Jesus como o Messias. Estranhamente, se juntam os herodianos, partido político que apoia o governo de Roma, e os fariseus, fortes defensores da lei de Deus. Para Jesus, é claro que a pergunta que lhe fizeram não é para aprender algo sobre ele ou resolver um dilema ético, mas para tentar pegá-lo numa armadilha, pois se ele disser que o imposto deve ser pago, perde a credibilidade daqueles que o seguem, e se ele disser não, pode ser acusado de subversivo. A resposta de Jesus é astuta. Jesus pede para que lhe mostrem a moeda que tinha o sentido ou a imagem de César. Esta moeda é usada por seus opositores, portanto, eles devem estar dispostos a pagar o imposto. E então deixa claro que César não é Deus. Portanto, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus está plenamente conforme o projeto de Deus. Irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho tão conhecido e tantas vezes citados por nós mesmos nas nossas conversas entre nós, precisamos de fato refletir no seu significado. Jesus prossegue dando o seu testemunho de filho e filha de Deus, e nós precisamos copiar dele justamente essa certeza da sua presença como Filho de Deus, que veio com a proposta de salvar toda a humanidade. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos enfermos, pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, as pessoas que nos pedem orações, especialmente nossos companheiros de trabalho por esse mundo afora, os profissionais da saúde que dedicam tempo nossos irmãos os enfermos, e assim construamos uma paz verdadeira como Deus deseja de cada um de nós. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.